Olá a todos, é um prazer enorme estarmos aqui gravando mais um vídeo e agradecer a todos aqueles que têm estado desse lado a nos assistir e que nestes vídeos você possa estar mesmo a encontrar essa esperança, essa paz que sobrepassa todo o nosso entendimento e que só pode vir do nosso Deus maravilhoso através do seu Filho amado Jesus. Amém. E queremos hoje dar as boas-vindas principalmente àqueles que ainda não fazem parte da nossa congregação, mas que têm encontrado refúgio nas nossas palavras e que hoje também, através desta palavra que será falada e será ministrada neste momento, você também possa sentir essa paz, esse amor de Deus abraçando a sua vida e que, acima de tudo, você possa entender que Deus tem um grande propósito para a sua vida. Amém. E hoje o tema da minha mensagem é vencendo o medo, e vivemos tempos em que nós sabemos que as pessoas estão deixando-se levar pelo medo, ainda que a situação seja real, ainda que a situação inspire um cuidado, há uma coisa que nós temos que entender, que não devemos deixar-nos vencer pelo medo. Por isso, o tema da minha mensagem nesta tarde para todos vocês é vencendo o medo. E em Salmos, capítulo 27, verso 1, diz: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo." E este salmo, na verdade, é uma bênção tremenda, porque nos faz verdadeiramente pensar de que é que nós teremos medo. O que é que vem à nossa vida que possa trazer medo? E a pergunta então que surge nestes dias é: será que as pessoas que sinceramente confiam em Deus devem sentir medo? Ou será que o medo vem só quando nós nos sentimos fracos, quando estamos fracos? E hoje veremos o que a Bíblia diz sobre o medo. Amém? Quantos querem saber o que a Bíblia diz acerca do medo? E devemos notar uma coisa muito interessante, que Deus criou o ser humano e outras criaturas com a capacidade de reconhecer e reagir perante o perigo. E a isso chama-se medo. Uma pessoa que não reconhece o perigo, por exemplo, de um autocarro chegando em alta velocidade, pode tornar-se fatal. Uma criança que não percebe o perigo de cair num precipício pode facilmente perder a vida. O medo natural serve para nos proteger e não há problema em sentir medo ou ter medo. O problema é quando nós nos tornamos escravos do medo. O medo natural tem apenas uma função, que é proteger-nos. E neste momento especial que atravessamos com este vírus, o medo natural servirá para estarmos em atenção, estarmos em alerta, com cuidado. Porém, se o medo que sentimos nos tem paralisado e nos deixado severamente em preocupação e em pânico, eu quero te dizer hoje que isso não pode continuar a acontecer na tua vida. Não é isso que Deus quer, tão pouco. Quando nos tornamos escravos do medo, isso nos bloqueará de viver, de pensar e nos colocará numa situação de ansiedade e pânico. É desse medo que nos paralisa por completo de viver, de seguir em frente, que eu quero te falar hoje e mostrar-te como podemos vencê-lo, como tu podes vencê-lo. O diabo é quem lança esses atrozes ataques para nos deitar por terra, amarrando primeiramente os nossos pensamentos e as nossas emoções e dominando depois toda a nossa ação. O medo acaba por nos paralisar. E hoje vamos falar de um homem que atravessou e venceu um momento terrível de medo e de pânico. E que possamos aprender com ele também, meu querido. E esse homem chama-se Ezequias, rei de Judá. É deste homem maravilhoso que eu quero te falar nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, nesta madrugada que tu estás a assistir a este vídeo. Eu quero falar de Ezequias, rei de Judá. Então o tema da minha mensagem é como vencer então o medo. E o meu primeiro ponto é: entrega o teu medo a Deus. Como é que nós podemos vencer então o medo? Primeiramente, aquilo que nós temos que fazer é entregar o nosso medo a Deus. Sabem, o medo é uma das armas mais populares do inimigo e ele usa contra nós para amarrar-nos. Entendam uma coisa: o problema não é sentir medo. O problema não é sentir medo.
O problema é quando nos tornamos escravos do medo. Por isso eu volto a repetir. O problema não é sentirmos medo. O problema é quando nós nos tornamos escravos do medo. E quando é que nós sentimos, ou quando é que nós sabemos que estamos escravos do medo? Sabemos que estamos escravos do medo quando a preocupação e a ansiedade chegam e nos oprime como uma sombra espessa das trevas, controlando cada movimento nosso e decisão. Não conseguimos ser livres, não dormimos bem, pensamos que tudo vai dar errado, que não vamos conseguir passar esta situação terrível que nós estamos a passar neste momento. Mas permite-me fazer-te uma pergunta. Como é que tu te sentes neste momento de isolamento? Em que os números de infectados não param de subir? Minha pergunta é, será que há paz ou será que há medo no teu coração? A realidade nos diz que grande parte das coisas que nos preocupa quase nunca acontecem. É a célebre frase que nós conhecemos, é uma tempestade num copo d'água em ação. Por isso é que nos primeiros dias aqui na Madeira, quando eu fui ao supermercado, eu cheguei a ver pessoas a levar 30 latas de atum, pacotes de papel aos montes, 20 latas de feijão, 10 quilos de massa. Quando isto tudo passar, eu só espero que essas pessoas me convidem para uma grande festa de macarronada e com direito a brinde a todos os convidados no fim, como nos casamentos, um pacote de papel higiênico. Porque na verdade é isso que acontece quando o medo domina as nossas vidas, quando o medo está controlando as nossas vidas. Quando o medo paralisa-nos, é este tipo de coisas que nós iremos fazer. Seremos pessoas de extremos. Ou rapamos tudo o que há no supermercado, ou ficamos em casa sem coragem de sair para comprar alguma coisa para comer. E o medo leva-nos ao extremo das coisas. Como já disse, hoje eu quero falar de um homem que tinha todas as razões do mundo para ter medo. Para deixar o pânico tomar conta da vida dele, porém, ele não se deixou vencer pelo medo. Muito pelo contrário. E nem se deixou tornar escravo do medo. Eu hoje queria falar de Ezequias, o rei do pequeno reino de Judá. Entregou tudo a Deus e tu também deves fazer o mesmo. É este o primeiro ponto da minha mensagem. Entrega tudo a Deus. Entrega tudo a Deus. Isaías capítulo 36, verso 1 e 20 diz: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. E disse: quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor, vosso Deus, poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? E se nós virmos no Isaías capítulo 37, verso 1, vemos que tipo de atitude Ezequias teve. Qual foi a atitude que ele tomou? Em Isaías capítulo 37, verso 1 diz: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Amém? Este rei malvado, chamado de Senaqueribe, ele já tinha destruído nações inteiras e já tinha tomado algumas cidades do pequeno reino de Judá. Eu posso ver esta história como um filme e uma representação do coronavírus neste momento, que está a atacar o mundo e os países de uma maneira impressionante. Mas a minha pergunta é, qual vai ser a nossa atitude neste momento? A única coisa que o rei Ezequias podia fazer era ir orar ao seu Deus e entregar a sua situação nas mãos de Deus. Não havia outra maneira. Havia países e nações muito mais fortes naquele tempo que o reino de Judá. E ainda assim foram feitos em pó por este exército terrível da Assíria, cujo rei chamava-se Senaqueribe. A única coisa então que o rei Ezequias podia fazer era ir orar ao seu Deus e entregar a sua situação nas mãos de Deus, pois ele sabia que o medo que ele sentia de toda esta situação não era normal. E o medo que você sente neste momento de toda esta situação, se está fazendo congelar a sua vida, paralisar a sua vida, não está certo. Alguma coisa está mal. E Ezequias entendeu que não haveria outra maneira de parar aquela nação
a não ser o favor de Deus. Não havia outra maneira de parar o rei Senaqueribe a não ser o favor de Deus. Eu faço uma pergunta: quem tu achas que pode parar esta pandemia que nós vivemos hoje? Ezequias começou com sentimentos de ansiedade e preocupação extrema, desgosto, sofrimento. Mas antes que aquela situação e o medo o sufocasse, sabe o que é que ele fez? Ele correu para Deus. É isso que nós precisamos fazer neste tempo. Correr para Deus. Meu querido, se tu hoje estás paralisado com medo desta situação, que tu hoje entres na tua casa, no teu quarto e na presença de Deus e confessa a Ele que te encontras quebrado e partido, cheio de ansiedade e medo, e garanto que tu sairás de lá, certo de que Deus nos dará a vitória sobre esta terrível situação, sobre esta praga que paralisou o mundo. Se chegou o medo, entrega a Deus a tua situação. O segundo ponto que eu queria te falar é, também para nós vencermos o medo, precisamos professar palavras de fé. Então o meu segundo ponto é, professa palavras de fé. Há pessoas que apenas falam negativo e com isso fazem a vontade ao diabo de continuar a amarrar as suas vidas. Ninguém vence o medo falando palavras de derrota, palavras de desânimo. Isso apenas te enterrará mais. E neste momento difícil, para tu venceres o medo, precisas de mudar de discurso, meu querido. Tens que mudar de palavras. Ezequias fez exatamente isso. Em 2 de Crônicas, se tu tiveres a tua Bíblia aí, abre lá e diz, em 2 de Crônicas 32, capítulo 32, verso 1, e depois saltamos para o 6 e o 8, e diz o seguinte: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Agora vamos saltar para o verso 6, que diz: nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Isto é Ezequias falando, dizendo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Amém? Uau! Como tu achas que Ezequias teve a capacidade de dar uma resposta destas? Este é o mesmo Ezequias que rasgou as vestes e entrou no templo para orar a Deus, entregando o seu problema, os seus medos daquele rei malvado da Síria. Quando ele rasgou as vestes e entregou-se a Deus, parecia que com aquela atitude, o que é que Ezequias estava fazendo? Parecia que ele estava se entregando à derrota, se deixando vencer pelos seus medos. Mas eu quero te dizer hoje, neste dia, quando tu entregas os teus medos e buscas Deus, tu recebes uma fé estrondosa da parte de Deus. Foi isso que aconteceu a Ezequias. As palavras que sairão da tua boca serão incríveis e todos irão pensar: como é possível este fulano estar passando por uma situação destas e ainda assim vir com estas palavras de esperança? Talvez foi isso que o povo pensou. Como é que Ezequias, o nosso rei, pode dizer estas palavras de confiança quando nós sabemos o que é que a Síria tem feito a todos os outros povos? E é essas palavras também que eu espero que as pessoas que estão à tua volta possam dizer acerca de ti. Porque em ti habita uma fé sobrenatural que vem de Deus. Essas devem ser as palavras das pessoas em relação a nós. Lembre-se, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Isto é o momento de nós brilharmos. Quem vai à presença de Deus trava uma batalha espiritual contra os seus medos. E depois de os vencer lá primeiro, vem vencê-los no mundo real. E é isso que nós precisamos fazer, amados. Travar uma batalha na presença de Deus, através da oração no nosso quarto. E depois iremos ver toda esta situação do coronavírus sendo vencida no mundo real, no nome de Jesus. Amém. Então o primeiro ponto que eu falei
entrega o teu medo a Deus. Segundo, professa palavras de fé. E terceiro ponto que eu quero te falar neste dia confia em Deus e Ele dará a vitória. Amém? Em Isaías 37, verso 33 a 37 diz: por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Glória a Deus! Isto mostra-nos, meus queridos, que quando entregamos a Deus a nossa vida e a nossa situação, quando o buscamos e confiamos nele, coisas fantásticas acontecerão. O poderoso rei que tinha afrontado Ezequias e que havia destruído muitas das nações da terra, incluindo a nação de Israel, restando apenas Judá, foi derrotado não por um exército poderoso, mas eu quero dizer que ele foi derrotado por um anjo enviado por Deus, que deitou por terra um exército inteiro. Eu quero te dizer neste dia que se nós nos juntarmos em oração e pusermos em prática aquilo que estamos ouvindo hoje, eu estou certo que Deus também enviará um anjo, que da mesma maneira que derrubou 185.000 soldados, ele derrubará este vírus também, que tem afetado mais de 185.000 pessoas por todo o mundo. Levanta-te em oração, meu querido, neste tempo hostil. E eu creio que da mesma maneira que aquele exército apareceu e desapareceu, também o coronavírus, da mesma maneira que apareceu, também desaparecerá. Em nome de Jesus. Amém. E que possamos também tomar posse, então, do verso 34 e 35 que nós já lemos, e volto a ler, que diz: pelo caminho por onde veio, e acrescento, o coronavírus voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Meu querido, neste dia, entrega o teu medo na presença de Deus. Professa palavras de fé e confia em Deus, pois eu creio que Ele já enviou um anjo para derrubar esta pandemia, que já infectou mais de 185.000 pessoas por todo o mundo. Amém e amém. E se tu tens sentido esse medo controlando a tua vida, paralisando a tua vida, fecha os teus olhos e eu vou fazer uma oração para que hoje Deus possa trazer essa paz que sobrepassa todo o nosso entendimento. Meu Deus e meu Pai, nesta hora eu oro por cada uma destas pessoas que está a ouvir esta palavra e oro essencialmente para aqueles que estão sentindo um medo que está paralisando as suas ações, está paralisando as suas emoções, está paralisando os seus sentimentos, está paralisando as suas vidas, as suas famílias. Que nesta hora tu possas trazer essa libertação maravilhosa sobre cada um deles, meu Deus. Que hoje essas cadeias, esse medo descontrolado, esse medo terrível que o diabo lançou sobre a vida deles, possa ser anulado pelo poder do nome de Jesus. E eu te peço nesta hora, Senhor, tu possas trazer essa libertação e da mesma maneira também, Senhor, que tu enviaste aquele anjo e aniquilaste aqueles 185.000 soldados no acampamento assírio. Nesta hora nós oramos para que tu envies, meu Deus, um anjo, Deus, para parar esta pandemia que está a assolar toda a terra, começando aqui pela nossa ilha, Senhor, estendendo ao nosso país, à Europa e a todo o mundo, no nome de Jesus. Que este tempo possa ser um tempo de paz, Senhor, no nosso coração, um tempo de confiança, sabendo, Deus, tu estás a tratar todas as coisas e que tu farás um grande milagre, no nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor vos abençoe e que Deus continue a dar forças neste momento e voltaremos a ter
mais palavras nos próximos dias. Amém e amém.